Olá galera, tudo jóia? Vamos começar aí mais um vídeo do canal Cheio da Letra, uma recomendação literária, um livro bem legal que eu li esses dias, que eu devorei esse livro, que é esse aqui, ó, Eisner Miller. Ele é divulgado como o Frank Miller entrevistando o Will Eisner, mas na verdade é uma conversa entre os dois, né? Entre dois autores muito importantes dos quadrinhos, né? O Will Eisner, ele despontou ali mais ou menos na década de 30 para 40, né? Quando ele publica o Spirit. O Will Eisner, assim, falando muito rapidamente da carreira dele, né? Ele fica uns 20 anos longe dos quadrinhos, publicando quadrinhos para o exército, né? Ele se alista ao exército, monta uma empresa e tal. Na década de 70, ele vende a empresa dele e publica a primeira graphic novel da história, que chama-se Um Contrato com Deus. O formato da graphic novel, para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que a gente tem isso de quadrinho autoral, né? Que a gente entende por um quadrinho autoral, começa quando o Will Eisner publica Um Contrato com Deus. Então o Will Eisner, de certa maneira, ele inova nos quadrinhos em dois momentos, né? Na década de 30, 40, quando ele publica o Spirit, e depois nos anos 70, quando ele dá início ao que seria um novo segmento da indústria dos quadrinhos, né? Que são as graphic novels, que hoje em dia meio que são assim, o nicho talvez mais respeitado dos quadrinhos, né? Que começou realmente com o Will Eisner, enquanto formato, aquele tratamento do quadrinho como se fosse livro, né? O próprio nome, graphic novel, já remete, novela gráfica, né? Já traz ali a ideia de querer, assim, o adorno mesmo do quadrinho como se fosse uma obra de arte, não mais aquela coisa pulp, com um acabamento mais precário, né? Um quadrinho às vezes de capa dura, enfim, tipo um livro mesmo, né? Então, o Will Eisner por um lado e por outro lado o Frank Miller, que é um autor que surge no fim da década de 70, né? O Frank Miller surge na época do Contrato com Deus, né? 76 mais ou menos. E o Frank Miller, ele entra dentro das grandes editoras comerciais de super-heróis, só que ele tem um diferencial mesmo. Ele se desponta como um grande desenhista, um cara que tinha uma narrativa muito envolvente. Depois, no fim dos anos 70, ele se torna roteirista, né, da revista do Demolidor e vira estrela, né? O Frank Miller, ele vira uma estrela mesmo. Depois, nos anos 80, quando ele publica Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele também promove uma revolução nos quadrinhos como a gente os entende, né? Então, assim, é bem legal, né? São dois grandes autores e eles eram grandes amigos, né? O Will Eisner, infelizmente, faleceu em 2005. Eu tive a honra de ver uma palestra dele quando eu era bem moleque, assim, lá em Belo Horizonte, né, em Minas. Esse livro ele tem conversas que duraram até 2003, né? Ele foi publicado poucos dias antes do Will Eisner falecer. O Will Eisner não chegou a ver o livro final, infelizmente, mas é um livro muito interessante, né? E muito denso em termos de conteúdo, né? Então, assim, eu vou passar muito longe aqui de dar um resumo do livro. O que eu quero comentar é um trecho que me chamou muita atenção, que é quando o Frank Miller está falando da questão de diversão, né? Que ele se diverte. Na página 267, ele está falando aqui, né? A abordagem, a linha de montagem de fazer um quadrinho, né? E aí ele fala, eu acho que quando a gente se livra desse panfleto estúpido que ele está querendo dizer o formato comercial dos quadrinhos, existe toda uma gama de diversão. E aí o Will Eisner fala assim, pô, eu estou pouco interessado na diversão, eu estou mais interessado em contar uma história. Aí o Frank Miller, pô, mas não é a mesma coisa para você? Aí o Will Eisner, não, eu não faço uma história por diversão. Inclusive, nas nossas conversas, você dizia o tempo todo, isso seria divertido de fazer, né? O Will Eisner falando pro Frank Miller, né? Isso seria divertido de fazer e tal, mas eu não posso me dar esse luxo,
principalmente ele já mais velho, né? Ele está falando de uma revista que chama Minor Miracles. Aí, Minor Miracles foi uma série de histórias curtas que provavelmente não tem outra intenção além de serem historietas. Elas não têm grande significado social, mas o livro valeu a pena ser feito. Olha que interessante. Eu não fiz esse livro porque foi divertido fazer. Fiz porque queria falar o que penso ser necessário contar. Ele não tá preocupado em se divertir. Quando ele faz um quadrinho como os que ele publica, ele tem um senso de realização pessoal. Então, o que ele busca é uma realização interna, é como se fosse um sentimento elevado, né? Eu vou tentar mostrar aqui para comparar. O quadrinho do Will Eisner, ele parece uma peça de teatro, né? Eles se comparam como se o Frank Miller fosse cinema em quadrinhos e o Will Eisner fosse teatro em quadrinhos. Então, assim, o Frank Miller, ele tem um dinamismo do traço, né? Mas um dinamismo da narrativa, uma narrativa rápida, envolvente, né? Enquanto que o Will Eisner ele tem uma coisa que visualmente, né? Olha isso aqui do Frank Miller, é mais cinema, né? Os quadros largos, uma narrativa angulosa e que te traz uma ideia de movimento. O Will Eisner, ele já tem uma outra pegada, né? E o Will Eisner, ele está mais preocupado com o sentimento do sublime do que com diversão, que é, né? Olha isso aqui do Will Eisner. É o desenhista frustrado com a página, né? Ele está desenhando, aí é como se fosse a musa falando para ele: você capturou o que você queria. E aí ele vai desenhando, de repente a musa fala: agora você não está mais conseguindo capturar. Aí ele meio que já cansado de desenhar, ele fica ali admirando o que ele fez e tal. Então é isso, assim, o Will Eisner, ele é um cara que ele surgiu numa época em que você não tinha grandes estrelas dos quadrinhos. Você tinha que trabalhar muito duro, né, e sobreviver. Então ele foi um quadrinista que trabalhava muito e que quando ele entrou no ramo, né, não se tinha muito essa ideia de pensar em diversão, né, mas ele acreditava no meio dos quadrinhos, né, como um meio válido. Ele dizia que ele era talvez a única pessoa da geração dele que realmente queria fazer quadrinhos, porque a maioria dos colegas dele, eram ilustradores que queriam fazer um pé de meia com quadrinho para depois ilustrar a revista New York, ilustrar jornais. E o Will Eisner, ele queria fazer quadrinho. E ele queria contar boas histórias e ter esse sentimento de realização pessoal, né? O Frank Miller já não. Ele já é um autor que surge, primeiro, por amor também aos quadrinhos, né, ao meio dos quadrinhos, mas o Frank Miller, ali, final dos anos 70, ele já vem de uma geração que amava os quadrinhos, né, de leitores nerds e tal, apesar de não ser os nerds tipo de hoje em dia, né, e o Frank Miller, ele se torna uma estrela, né, então para ele é como se fosse um playground mesmo. A gente nota que as histórias dele são muito coesas, mas tem aquele olhar bem pós-moderno do caos da vida contemporânea, né? Então ele não está preocupado com um grande senso de realização. Muitas vezes ele é um autor muito cáustico, muito ácido, né? Às vezes o Frank Miller ele mostra realmente um lado sombrio mesmo da humanidade. O Will Eisner, ele traz uma perspectiva muito mais otimista em vários momentos, e se não é otimista, é pelo menos mais delicada e nostálgica até. Então, assim, é um livro muito interessante. A gente vê dois autores muito diferentes, por eles serem amigos. Tem vários momentos de fofoca, tem vários momentos que eles realmente se batem de frente, apesar de que fazem isso com muito respeito.
Então, assim, isso aqui é um monumento, é um livro para se ter em casa e ler várias vezes, né? Muito bom. E para quem gosta de quadrinhos, né? Eu acho que é essencial aí. Beleza, galera? Cheio da letra.